Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao MetaCast, o podcast do Meta Analysis Academy, hoje com Simone Brandão. Simone, que é cardiologista, ela é médica nuclear, ela é chefe do Serviço de Medicina Nuclear na UFPE e da cardiologia. E a Simone tem doutorado, mestrado na França, e está fazendo um pós-doutorado aqui em Harvard, no Brigham Women's Hospital. Vai falar sobre essa transição da carreira depois de já bem estabelecida cargo de liderança ali no Brasil, fazer a transição aqui para passar um tempo nos Estados Unidos, vai falar sobre a medicina nuclear. Então, muito aprendizado aqui no MetaCast, Carreiras de Sucesso, hoje com Simone Brandão. Simone, que alegria te receber aqui. Boa noite, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você, Anderson. Você sabe que eu tenho uma admiração enorme, né, pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. Estou muito feliz aqui de poder compartilhar a minha história e de mostrar, né, porque, como depois de tanto tempo, voltar a estudar e vim aqui para fazer meu pós-doc, que era um sonho muito antigo e que finalmente eu consegui, né? Estou muito feliz, muito feliz. Perfeito, vamos falar sobre todos esses pontos aqui. Antes de passar a palavra para a Simone e começar o nosso Q&A, né, nossas perguntas e respostas, só alguns avisos nesse início. Primeiro, você deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Segundo, o que nós vamos discutir aqui não tem filiação com as instituições que vamos mencionar, Harvard, UFPE, são opiniões nossas exclusivamente, não necessariamente refletem as opiniões de nossos empregadores. Também, muito do que nós vamos discutir aqui vai ser tema do Medical Research and Career Conference, nosso evento presencial em São Paulo, nos dias 11 e 12 de outubro, para discutir essa transição de carreiras, Brasil para os Estados Unidos, independente da sua fase, seja bem júnior na carreira, estudante de medicina, ou mais sênior, como é o caso da Simone. Então, você que é médico especialista, residente, considera vir para os Estados Unidos, não esqueça de participar do MRCC, vai ficar o link aqui para vocês. Simone, vamos começar esse bate-papo descrevendo a posição que você ocupava no Brasil antes de vir para cá, imediatamente antes de vir para Boston. Depois eu quero entrar nos motivos dessa transição, como que foi vir para cá, como está sendo o seu pós-doc aqui, mas qual que era o seu título, a sua função, o seu dia a dia lá em Pernambuco mais recentemente? Então, eu sou formada em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, comecei minha carreira lá, né? Eu fiz residência em cardiologia, foram 4 anos. E depois eu fiz um fellow na França, né, pela Universidade Paul Sabatier, através de um intercâmbio da Universidade da Federal, de lá de Pernambuco, de Recife. Que legal. E a Universidade Paul Sabatier. E aí, segui, né, fiz um mestrado. Na realidade, eu já estava no mestrado e fui fazer esse ano lá na França. E terminou que ficou como um mestrado sanduíche, porque eu desenvolvi meu estudo lá, né, na França. Então, eu sempre gostei de pesquisa, né? E a Federal, ela tem muito esse estímulo aos estudantes. Você tem muitas oportunidades de fazer pesquisa. Então, assim, dentro da universidade, eu já entrei em alguns grupos, participei de iniciação científica, sempre fui muito curiosa. E eu acho que a pesquisa ajuda muito a gente a entender os processos e estudar, enfim. E aí, na sequência, terminei meu mestrado, né, defendi em 2004, e aí tive um convite para fazer um doutorado na USP, e fui fazer no serviço de medicina nuclear, porque o meu mestrado foi também com nuclear, com cardiologia nuclear. Então, quando cheguei em São Paulo, e aí decidi fazer a especialização também em medicina nuclear. E por que medicina nuclear? Saí de cardiologia para medicina nuclear. Porque eu sempre vi na nuclear um instrumento assim, fenomenal de pesquisa. Então, eu me apaixonei pela medicina nuclear porque era apaixonada por pesquisa. Legal. Então, foi uma união assim, muito perfeita. E aí eu terminei meu doutorado, terminei minha especialização, tirei meu título de especialista em medicina nuclear e aí recebi o convite para voltar para o Hospital das Clínicas e assumir o serviço de medicina nuclear, lá de Recife. Enfim, então lá eu prestei concurso, entrei como professora, né, também da universidade, além de médica, professora. Hoje eu sou professora associada a 4, né, estou pertinho já de prestar para titular. Que legal. E foram 15 anos, né, esse processo de voltar, estabelecer o serviço.
E eu estava conversando com o Anderson antes de a gente começar esse bate-papo aqui gostoso no podcast. Foram 15 anos dedicados assim, a estruturar o serviço, para eu realmente ter um laboratório que eu pudesse, assim, a gente pudesse usar tanto na parte assistencial, mas também preparado para fazer pesquisa. E aí, aquela vontade, eu sempre tive vontade de participar desse grupo aqui onde eu estou, da Cardiovascular Imaging, que o Marcelo Di Carli é o chefe, né? Então, sempre lia os artigos deles, tal. Em 2014, eu fiz uma visita, porque foi o congresso da ASHG, né? Da Sociedade Americana de Cardiologia Nuclear. Então, visitei o serviço, então fiquei mais ainda, meu Deus, eu tenho que vir. Mas eu estava naquele turbilhão, né? De movimentar, de recriar, né, esse serviço lá de medicina nuclear, com parcerias, muita ajuda, lógico que ninguém faz isso sozinho. Estou falando aqui no meu nome, mas que eu estava na coordenação, mas foi um grupo. E aí veio essa oportunidade através do Instituto Lema. A gente vai falar já sobre essa transição, porque você decidiu vir, mas nesses 15 anos que você liderou lá a medicina nuclear na UFPE, eu imagino que a gente poderia fazer um podcast inteiro só sobre isso, sobre os desafios da liderança de um serviço que não é barato, né? E um sistema público, e aí você tem que trazer tecnologia, mas tem limitação de recursos e tudo mais. Quais você considera as maiores vitórias suas nesse período, assim, o que você conseguiu implantar, conseguiu fazer nessa liderança, assim, que eu imagino que teve seus desafios enormes também? Sim, passa um filme aqui na minha cabeça, você falando aí, foram muitos desafios, realmente, mas acho que é muito gostoso você proporcionar uma tecnologia de ponta para uma população eminentemente SUS, né, público. Sim. E isso, assim, não tem preço. E hoje a gente vê como... Eu lembro no começo, na época eu recebi uma frase assim, Simone, a gente está com problema, não está tendo, tem dias que não tem hemograma no hospital. Então, serviço público no Brasil, você sabe a dificuldade, mesmo no hospital universitário, que não deveria ser assim. Sim. Mas, enfim, a gente enfrenta. E eu acho que as coisas não é porque você está com dificuldade em algo mais básico que você não vai investir em algo mais, porque a medicina precisa de tudo isso. Eu acho que não era uma resposta àquilo. E hoje eu tenho uma prova viva que realmente você mudar essa mentalidade, tá? Você me perguntou qual foi o maior desafio. Essa mentalidade dos gestores da época, que achava porque ele tá com problemas básicos, como é que ele vai agora direcionar o pensamento dele para resolver um problema muito maior, assim, para trazer algo muito maior, mais complexo, vamos dizer assim, não muito maior, porque o hemograma é muito super importante, mas muito maior. Por que ele vai tirar a mente dele, o foco dele daqui para tentar? Então, aqui são frentes diferentes. Sim, sim. E a gente provou isso, né? Com essa implantação desse serviço, a gente mostrou isso para eles. E hoje, lógico que não deixa de ter problemas. Ele continua, às vezes, tendo problemas que ele tem que resolver básicos e tem problemas de resolver mais complexos. Mas isso vai se ajudando, né? E aí você vai vendo. E o retorno que teve para o hospital hoje ter um serviço de PET-CT, foi o primeiro serviço de PET-CT em toda a região Nordeste público da Universidade Federal. Uau. E é muito interessante, porque você vê aí com a sua iniciativa, vou tirar do meta-análise, como você começa uma coisa que você pensa, não, é algo pequeno, e aquilo vai tendo uma dimensão pelo bem que você está provocando, pelo bem que você está dando às pessoas. E aí o retorno, assim, você vê um crescimento grande nisso, assim, é algo que você não dimensiona no começo. Mas depois é feito uma avalanche, assim, uma coisa vai puxando a outra e a coisa vai se estabelecendo e vai acontecendo. Então, é muito lindo, assim, você quando pensa. Lógico que durante o processo tem muito sofrimento, mas os ganhos são imensos. Que demais. E nesses desafios e vitórias e barreiras, superando cada um ao longo do caminho, cada desafio, Simone, por que vir para os Estados Unidos? Você mencionou um dos motivos, que sempre foi esse de trabalhar com um grupo de elite em pesquisa de medicina nuclear, o grupo aqui do professor Marcelo, do Brigham de imagem cardíaca, um grupo que eu orgulhosamente faço parte. E o que mais, assim? O que mais motivou? Você tem a família lá? Teve motivos pessoais no sentido de trazer, talvez, filhos? Ou então,
voltar mais para a pesquisa, sair um pouco da assistência apenas? Qual foi o principal ou o conjunto de motivos que fez você, nessa fase média assim, da carreira, já bem estabelecida, líder, chefe de serviço de medicina nuclear, serviço grande no Brasil, agora eu vou para os Estados Unidos? Os gatilhos, né? Eu acho que você quer saber. Eu acho que conhecimento... Você está sempre aprendendo, né? Lógico, sempre aprendendo. Mas, por exemplo, eu cheguei numa época da vida, eu me formei em 1998, já faz muito tempo, né? E muita coisa mudou, a medicina está mudando constantemente, né? Você está nesse turbilhão de informações chegando todo dia, como lidar com tudo isso não é fácil. E eu não sei, eu estava me sentindo assim, que eu não estava mais progredindo. Eu ia perguntar isso, eu ia perguntar se parte foi essa sensação assim que eu já vi falar, né, de que a gente termina a residência, aí você vai trabalhar, e o começo da carreira é muito, mas aí depois chega um momento que as coisas talvez ficam mais estáveis, digamos assim. Nossa, eu sou professora, né? Eu preciso me nutrir com mais conhecimento para passar para os meus alunos. Então, eu estava me sentindo, era algo assim, meu Deus, eu não tenho mais tanto a oferecer. Eu estava sentindo isso. Eu disse, eu preciso... estudar mais, eu preciso ver outros mundos, eu preciso dar esse upgrade novamente, né? Porque é uma fase, você termina a medicina, aqueles 6 anos longos, aqui nos Estados Unidos até mais longo. Então, entrei em uma residência, aí França, mestrado, doutorado, depois eu tinha aquele foco de colocar o serviço, passar nos concursos de professor, tinha meus alunos... Enfim, então, assumi 2 gestões dentro do departamento de imagem cardiovascular, que foi incrível, mas era muita coisa para você gerir ao mesmo tempo. Meio que você se acostuma de estar sempre ocupada, de estar sempre ali, pensando o que é que você vai fazer, e de repente parece que as coisas, para mim, acalmaram. E eu tinha esse sonho dentro de mim que eu tive que parar, porque se eu não focasse, o serviço não saía. Então, eu tinha que pensar mais ali, eu tenho que terminar, eu tenho que implementar, eu tenho que deixar isso forte para o momento que eu saia, isso não volte, isso permaneça. E está lá, está andando sem mim. Que demais. E isso é muito legal. Eu acho que o gestor, se ele faz uma boa gestão, hoje eu avalio, e olha que eu sou muito crítica, né, comigo mesma, e hoje eu vejo lá, acompanho, até sair um pouco das redes de lá, porque eu disse, nossa, eu tenho que me concentrar aqui, mas eu vejo que o serviço está andando bem e tal. Estou muito feliz com isso. Como é que você sente aquela coisa, ai, nossa, como é que eu vou largar? Mas aquilo ali não é meu, eu estou ali para fazer o meu trabalho. Mas aquilo ali não é meu, é da população, é um serviço público. Sim. E eu acho que eu cumpri o meu papel. E agora eu estou tentando me nutrir mais para voltar com mais bagagem e ver onde eu posso contribuir mais. Então, acho que foi isso, essa sensação de que eu estava um pouco estagnada. E eu tinha que mudar. E os desafios de vir para cá, além desse aí de deixar um serviço lá andando, um serviço que dependia de você preparou esse momento de transição para você vir para cá? Mas os desafios de vir para cá e se inserir, o idioma eu sei que você domina, mas talvez tenha a questão da cultura, um novo serviço, trabalhando com pessoas que são muito fortes na medicina nuclear, na cardiologia nuclear global. Conta um pouco sobre essa transição para cá. Vou até olhar agora ali para a minha câmera. Pessoal, não é fácil. É bem difícil. Você chega muito empolgada porque é o seu sonho, né? Você conseguiu. Mas são muitos desafios. Principalmente, hoje eu tenho 49 anos, vou falar aqui. E o pessoal é novo, você vê Anderson aqui, pessoal bem mais novo do que eu. E aí você tem que adequar. Sendo que assim, lógico, eu como professora sempre gostei, estou no meio de alunos, então isso dá uma energia nova para a gente. Isso é bom, então eu já tive assim... Esse desafio foi um pouco menor para mim, porque eu sou acostumada a lidar com o pessoal, a galera mais jovem. Mas é difícil você dar esse... É como se você estivesse dando um passo para trás, mas aí você pensa no seu sonho. Não estou dando um passo para trás. Pelo contrário, eu estou evoluindo. Eu estou partindo para outro estágio. Eu vim para cá para me nutrir. E aí você volta para o seu eixo. Eu acho que o maior desafio... Eu me sinto só. Tem períodos grandes de solidão. No Brasil, a gente tem uma cultura mais agregadora, né? Aqui eu noto, as pessoas trabalham muito. O Brasil também trabalha muito. Mas, assim, a gente trabalha muito, mas a gente sempre está ali, tentando o aconchego, né? Tá junto, tal, tirando uma brincadeira.
Aqui é mais difícil esse tipo de comportamento. Então, você se sente mais isolada. Outra coisa é a língua, né? Fala inglês, mas eu não tenho o inglês do Anderson. Inclusive, foi outra meta minha, ficar mais fluente, assim, ter uma fluência melhor no meu inglês. E estou focada nisso também, porque é muito importante. O inglês hoje é mundial, né? Você é a língua global. Então, isso vai melhorar. Então, vai melhorar. É outra skill, outra coisa, né? Que eu quero melhorar em mim, né? Então, Então, acho que é o desafio da cultura, o desafio da língua, né? O desafio amigos, seus amigos que você não vê mais. Então, mesmo que eu sei que 2 anos é muito pouco tempo, né? Eu estou finalizando o primeiro ano. Mas chega, né? Você sente, né? Não tem como. Essa questão da cultura de trabalho, né? O americano, o sistema de saúde americano, porque todos nós aqui somos estrangeiros, na parte clínica da assistência, eu até vejo assim que é um pouco mais quente, digamos assim. Em todos os lugares que eu passei, como residente, fellow, agora aqui, até mesmo como attending, há uma boa relação ali, só porque eu acho que é diferente do Brasil, que assim, é muito ali no trabalho e pronto, acabou. Depois todo mundo vai para sua casa, tem que cuidar das suas coisas e, assim, não há esse convívio social, digamos assim. E no Brasil nós temos essa cultura mais aconchegante, como você mesma falou. Eu acho que realmente essa é uma diferença cultural do trabalho como médico e residente, fellow, tudo aqui nos Estados Unidos ou comparado com o Brasil. Interessante você notar isso aí também. E a própria pesquisa em si. Você já é uma pessoa que tem muitas publicações, fez mestrado, fez doutorado. Certamente no Brasil estava produzindo pesquisa. Você sentiu a diferença assim, do nível, do tipo de publicação para se inserir no pós-doutorado aqui nos Estados Unidos? Senti. Eu venho de Recife, né? A USP era um pouco diferente, né? Em termos de você ter um pouco mais de tecnologia e, principalmente, olha que eu estou dentro da Universidade Federal, que é a melhor universidade federal do Norte-Nordeste. Legal. Então, ela é muito bem... tem um ranking muito bom dentro do Brasil. Então, tem muitos centros. O centro de física lá é fenomenal. Mas o problema é que eu trabalho com tecnologia, né? Nós trabalhamos com tecnologia, cardiovascular imaging. E é difícil, você não tem essa parte de financiamento que eu vejo aqui, você não tem. Agora, nós sabemos que também tem essa diferença. A Harvard, ela não é pública, né? Ela é privada. Mas, assim, aí é uma diferença grande, né, em termos de financiamento. Outra coisa muito legal que eu vi diferente aqui, o Brasil é imenso como os Estados Unidos, né? Mas você não vê, pelo menos na minha região, Nordeste de São Paulo, eu via bem mais essa mistura, né, de outros países. E essa pluralidade, isso contribui de uma forma, assim, gigante. Então, Boston, talvez eu não esteja falando, você que tem uma vivência, já morou em Miami, já teve outras experiências. Talvez eu esteja um pouco enviesada, porque Boston é diferente, Harvard é diferente, tem muita gente de fora. Eu fico numa sala que tem pessoal do Paquistão, tem gente da África, tem gente da Índia, eu do Brasil. Então, assim, americano também. E essa pluralidade, nossa, eu acho que acrescenta muito a pesquisa, porque são formas de pensar diferente. E isso você, às vezes, está só ali, né, batendo o martelo, com aquele mesmo pensamento. Vem uma pessoa de outra vivência, essa do Paquistão, nossa, e sabe resolver. Então, ela melhora a nossa criatividade. E isso é muito importante para a pesquisa. Então, é algo que eu pretendo, não sei, mas assim, tentar implantar mais. A gente, antes de sair, estava com uma bolsa com o pessoal da Angola. Eu acho que isso vai ser muito legal para o nosso serviço lá. Então, isso é uma coisa. Então, tecnologia, eles têm, né, mais recursos financeiros e essa diversidade também, assim, eu achei algo fenomenal. Sim. Tem mais coisa, mas a gente... Essa questão da diversidade, ela... Em todos os centros que eu passei tem isso, né? Aqui em Boston, obviamente, é uma cidade construída com imigrantes, construída
em cima de educação. Só porque também em Miami tinha isso, em Baltimore tinha isso, obviamente em Nova York. Então, os Estados Unidos tem essa cultura, né? Agora tem toda essa questão, assim, inclusive é uma crítica e é o que as reformas que o Trump está fazendo é essa, de perder essa atração tão poderosa que os Estados Unidos têm para cientistas, para médicos, para pessoas que querem fazer pesquisa aqui, ou querem ter uma carreira sólida aqui nos Estados Unidos. Simone, e lidar com chefes, assim, obviamente eu tenho uma vivência pessoal com o Marcelo, com as outras pessoas que foram meus chefes desde o tempo de fellowship, são lideranças assim, mundiais em pesquisa. Algo que me chamou muito a atenção quando eu fui para o Johns Hopkins, quando eu vim para Harvard, é o tanto que essas pessoas que são nomes gigantes da medicina, da cardiologia, são pessoas, excelentes mentores, pessoas que são disponíveis, fáceis de convívio, gente boas no trato e tudo mais. Foi essa impressão também que você teve chegando aqui, não só com o Marcelo, que é uma pessoa extraordinária, mas com as outras pessoas com quem você trabalha? Sim, eles são de uma generosidade, assim, gigante, né? O Peter Libby, que é o coordenador desse edital, né, do Instituto Lehman para cá, ele que coordena, e vocês sabem, o Peter Libby acho que é um dos, se não for o maior, um dos maiores cardiologistas, né? Não é o maior Braúd, está vivo, né? E permaneça por muitos anos. Então, é um gigante da cardiologia. Sim. E você vê a generosidade dele, né? E aprendido português. Fala muito bem português. Porque é uma coisa genuína, né? Realmente, ele está ali na missão de contribuir com a ciência no Brasil. E teve um encontro agora em abril, junto com o Jorge Paulo Lema. E assim, eu fiquei muito emocionada no dia, né? Saber que assim, uma pessoa com o dinheiro que eu tenho, acho que é o homem mais rico do Brasil, e está ali tão simples no dia a dia, usando o dinheiro dele para investir no conhecimento. Achei assim, uma coisa assim, fenomenal, né? De uma generosidade, de uma bondade, muito, muito. Porque o bem que ele está trazendo, não só para mim, eu espero contribuir, né, quando voltar. Enfim, é muito legal. E são pessoas simples, né? Marcelo, o Ron, Charmila, tem tantos. Me chamou muita atenção isso aí. A generosidade das pessoas, o tanto que elas são disponíveis e querem ajudar, por mais ocupadas que sejam, são pessoas que realmente se esforçam muito, assim, para serem bons mentores, pessoas, excelentes professores, excelentes médicos também. Fala mais sobre o processo da aplicação em si. Você veio por essa Bolsa Lehman. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Quero saber se você procurou outras oportunidades ou se era só essa em Boston que você queria ou que você olhou. Conta um pouco sobre quando você decidiu vir para os Estados Unidos, se você procurou outras opções. Outra coisa, eu acho que eu preciso também falar, assim, quando eu tenho um sonho ou uma vontade, eu coloco o plano, eu desejo isso, né? Por isso e por isso. Então, assim, eu tento seguir e ficar aberta, atenta, né? Quando surgir a oportunidade, eu tenho que estar lá. E veja assim, e sempre olhe com um pouco de antecedência, porque depende do sonho, você precisa de um tempo para se preparar para aquilo, né? Sim. Então, assim, como eu sempre gostei de pesquisa e estava dentro de um meio acadêmico, dentro da universidade, então, a primeira coisa, preparar seu currículo. Então, porque quando a oportunidade se aparecesse, eu tinha que ter currículo. O grupo que você quer ir. Você tem que estar atento. E por que você quer ir para aquele grupo? Então, minha área é cardiologia nuclear, né? Eu estou com um grande monstro da cardiologia nuclear, que é o Marcelo Di Carli, que mais sabe microcirculação coronária. Então, eu tinha esse desejo de estudar microcirculação coronária. Então, acho que quando eu vi a Bolsa Lehman, eu vi até antes, né? Acho que antes da pandemia eu já estava atenta ao Estudo Lehman. Mas tem que ver a pandemia, eu tive que postergar mais. Mas era um lugar que eu queria ir. Lógico que eu coloquei outras opções, né? Via Bolsa, via CAPES, via CNPq. Eu estava vendo um centro na Holanda também, muito interessante, vendo com outras. Então, é muito importante você estar atento. Primeiro, colaborações, procurar bons mentores, preparar o seu currículo, né? Porque tem que ter um bom currículo para você, a depender do número de vagas, você vai contar o seu currículo. Bem, e esse, para o Lehman especificamente, não tem prova, nada, são cartas de recomendação e a sua carta
seu statement. E o currículo. Depois a entrevista, né? Eu tinha uma coisinha contra, porque ele dizia que ia priorizar recém-doutores. Eu já não era recém-doutor. E isso foi um ponto que o Dr. Peter Lieb, ele pensou se me aceitaria ou não. Eu fiquei tensa, né? Por isso é mais uma coisa assim, que eu tenho que mostrar que realmente ele não fez uma escolha errada. Não, jamais. Eu já entrevistei pessoas e revisei aplicações semelhantes a essa da Bolsa Lehman, seja para fellowship clínico, para pesquisa e tudo mais, durante a minha trajetória. E um ponto que chama muito a atenção é essa questão do currículo. Ter as publicações, ser primeiro autor, ter papers relevantes, faz muita diferença para aplicar para essas vagas. E outro ponto muito relevante que você falou é a necessidade de se planejar com antecedência, porque para as pessoas que não têm essas publicações, não têm um currículo forte, quando você pensa em fazer um fellow nos Estados Unidos e você está na hora de aplicar, e ficou tarde demais para fazer, para construir, para ter relevância, para ter networking. Então, o certo é você, alguns anos antes, para uma posição desse nível da Simone, realmente já estar de olho, já vendo quais são os pré-requisitos, conversar com alguém. Hoje você tem a enorme facilidade, se você se interessa por uma bolsa como essa, de mandar mensagem para a Simone, mandar mensagem para mim, você pode mandar no Instagram, nós vamos responder. Então, tem que estar de olho, tem que estar de olho nas oportunidades, como a Simone mencionou, e se preparar para elas. O seu tempo aqui são 2 anos, correto? Você está terminando o primeiro ano. Como que você vê o balanço assim, desse ano inicial, com todos esses desafios da transição e tudo isso? Não, assim, muito positivo, é muito positivo, tá? É porque eu estou no turbilhão agora, acabei de terminar a análise, né? Estou escrevendo, terminando o meu primeiro paper. Há 15 dias, meu mentor corrigiu, me pediu uma série de outras análises que eu estou fazendo, estou com deadline para a próxima terça-feira. Então, estou nessa ansiedade para finalizar. Eu imaginava, por ter experiência, ter muitos alunos, já ter tido alunos, já ter publicado antes, então, eu imaginava assim, nossa, eu vou fazer umas 10 publicações fácil, né? Não é bem assim. Pode até ser, a depender do grupo que você entre, se já tiver uma coisa já em andamento, mas com o meu mentor não foi assim. Ele me entregou um projeto, assim, viu o meu currículo, viu um assunto que eu já tinha estudado no meu doutorado, e estudado bem. Então, ele tentou unir isso. Eu achei muito legal, porque, assim, para essa bolsa do Instituto Lehman, ao contrário de outros pós-docs, quando você vai fazer um pós-doutorado, no geral é apenas 1 ano, assim, pode ser mais tempo, mas geralmente tem um período mais curto, que é diferente de mestrado e doutorado, então você já vem com uma coisa meio que estabelecida, você já vem com um projeto feito e você vai desenvolver, já tem tal coisa que você vai complementar, fazer naquele laboratório especificamente com aquele grupo. Então, no Lima, não. Você vem para ser inserido dentro do grupo. O Peter Lieb olha e diz, viu o meu currículo? Você vai para cardiovascular imaging, que no final era assim, era algo que eu queria muito, né? Mas eu nem sugeri, porque mesmo que eu não tivesse ido para cardiovascular imaging, eu quero aprender, entendeu? Eu já estava dentro da cardiologia aqui com o Peter Lieb, se fosse para inflamação, para laboratório básica, tudo eu ia ganhar. Então, não tinha por que eu ficar... Lógico, mas lá no fundo, eu disse, nossa, se eu for ficar com Marcelo de Carlos na cardiovascular, e eu não sei, pensamento, energia, ele viu o currículo, fui exatamente. E chegando lá, foi assim o meu processo. O primeiro mês ele não me deu nada, assim, ele disse, conheço o serviço. E aí, no segundo mês, ele viu que eu já estava ficando inquieta de estar lá dentro olhando os exames e vendo sua parte assistencial. Eles, vamos conversar. E aí foi quando a gente debateu. E aí, o primeiro banco de dados que ele me deu, que era um banco só do Brigham, comecei a trabalhar e quando chegou com 2 meses que eu estava tentando entender o banco, já separando quais eram as variáveis que a gente ia... Ele fez, não, vamos mudar. Eu quero que você entre dentro de um banco maior. Então, eu estou trabalhando dentro do que se chama o Refine PET, que é um grupo de vários centros. Legal. Eu peguei só centros dos Estados Unidos, são 5 inicialmente as reuniões com o pessoal lá de Los Angeles, mas agora assim, já tem México, vários... hoje a gente teve reunião, eles já estão com mais de 30 mil. Uau! Então, é um banco grande, né? Com pacientes que fizeram PET de perfusão coronária. Então, eu estou estudando especificamente os efeitos do bloqueio de ramo esquerdo na perfusão coronária. Então, bloqueio de ramo esquerdo já foi uma linha minha, porque
E foi muito legal, porque eu tive sorte na época que eu fiz o meu doutorado, estava o boom da ressincronização cardíaca. E eu estava dentro do INCOR, né, que é o maior hospital de cardiologia da América Latina. Então, a gente conseguiu pegar no iniciozinho e ver os efeitos da terapia de ressincronização. E eu estudei também através da medicina nuclear, mas não a parte da microcirculação. E agora eu estou meio que complementando uma coisa que eu fiz lá atrás. E isso é muito legal, porque ficaram dúvidas, ficaram gaps do conhecimento que eu não consegui responder na época. E agora a gente está tentando responder. E já chegamos em algumas análises bem legais. E com um banco de dados gigantes. Então, é muito aprendizado. Mesmo que seja um paper agora, mas é o paper que está, pelo menos para mim, e eu sei que vai acrescentar. Vai ser um grãozinho a mais que você vai colocar ali. Tem muita relevância, né? Então, isso é muito bom. Então, aquela ideia de 10 papers... Mas eu acho que tudo tem um processo, né? Tem o primeiro, o segundo vai ser mais rápido, depois vem o terceiro. Acho que quando você domina o banco de dados e entende processos, fica mais rápido. Você sabe melhor que eu, muito melhor que eu. Mas eu quero fazer um contraste aqui, se você me permite, que é sobre essa questão da meta-análise. A meta-análise, só convidando o pessoal para participar do nosso programa, ela traz o melhor dos dois mundos, porque ela é mais rápido fazer, né? Muito mais rápido do que, vou pegar um banco de dados aqui, entender as variáveis, analisar. Isso porque esse banco de dados já teve comitê de ética, já teve um trabalho monstro para construir o banco de dados. Mas a meta-análise é muito mais rápida, você faz em poucas semanas e consegue um impacto muito bacana também. Então, se você quer aprender, aprenda a fazer pesquisa, publicar, adicione a meta-análise como ferramenta aí na sua pesquisa também, para ter mais produtividade além da pesquisa que você talvez já faça aí de forma mais primária, pesquisa primária. Simone, algo que me chamou muito a atenção na sua história é essa versatilidade, essa flexibilidade no sentido de se adaptar em situações diferentes. Você fez mestrado na França, doutorado lá no INCOR, depois fez pesquisa em Pernambuco, agora vem para Boston, e uma trajetória de sucesso, uma história de sucesso atrás da outra. E você esteve em várias ocasiões na posição de mentorada, na posição de mentora também, de muita gente, eu tenho certeza. Então, você tem uma experiência muito rica para compartilhar aqui com a gente. O que você vê como os principais elementos que fazem, que dão sucesso na relação mentor-mentorado, seja de qualquer uma das partes. O que é importante para o mentor, o que é importante para o mentorado, para que realmente dê resultado, dê publicação, seja qual for, né? Às vezes é uma mentoria clínica também, mas nessa relação mentor-mentorado, quais são os principais elementos das duas partes? Eu acho assim, você tem que... Primeiro, a vontade de aprender, né? Vontade de aprender. Não sei se vocês sabem, assim, mas aprender às vezes dói. Você tem que saber lidar com essa dor. Mas essa vontade de aprender. Então, acho que é a primeira coisa. Então, você está ali para aprender e eu acho também respeitar, né? Você tem que saber respeitar o outro, saber como lidar com o outro, essa capacidade de comunicação, de entender, né? Porque existem as diferenças. Então, tem uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de trabalhar. E você está ali numa posição para aprender com aquela pessoa. Então, primeiro você tem que respeitar e entender como ele funciona, né? Para você tirar o melhor dele também, né? E ele também conseguir tirar o melhor de você. Então, que é uma parceria mútua, é uma troca ali. Então, acho que é essa vontade de aprender, essa curiosidade, eu acho que isso é o primeiro passo. Você está ali para aprender, então você sabe qual é o seu foco e você está preparada para tudo, porque você tem um foco, você sabe qual é o seu objetivo, né, naquele relacionamento. Eu acho que fica evidente para o pessoal que está te conhecendo agora, assistindo o podcast, que essa sua sede insaciável assim, pelo conhecimento. Você não se aquieta, você é inquieta, né? E buscando aprender mais e estar entre os melhores e fazer pesquisa e liderar o serviço. Então, dá para a gente ver o brilho nos seus olhos quando você fala sobre a sua carreira, sobre os próximos passos, sobre o que você está fazendo agora. Acho que muito essa vontade de aprender que você falou que é muito importante. Muito bacana, Simone. E como tem sido viver nos Estados Unidos em si, né? Saindo lá de Recife, vindo para Boston, gostou da cidade, além do frio do nosso inverno que a gente passou aqui, quais são os desafios assim nessa transição mais fora do trabalho? Tem a família que veio contigo também, conta um pouco sobre essa, além do hospital, além do trabalho,
mudar assim de país nessa fase sua, por exemplo, da vida? Eu estou achando uma delícia. Uma delícia, assim. E tem uma coincidência aí, né? Porque Pernambuco, ela é o Nordeste do Brasil e ela tem até o mesmo formato de Massachusetts. Legal. Então, às vezes eu fico pensando, nossa, eu saí do Nordeste do Brasil para o Nordeste dos Estados Unidos. E ela também é na costa, né? Sim. Então, Recife também é uma cidade, né, odiada por praia, rio, mar, rio. Então, fantástico essa... Então, isso não foi novidade para mim. Mas as estações do ano. Então, eu lembro até alguns posts seus, você lá tirando a neve do carro, tá chateado. Eu achei fenomenal. Eu não tenho um carro aqui. No primeiro foi uma ano opção e tal, e tô adorando. No primeiro ano é legal. Não tive que tirar neve e tal, então... Acho lindo, acho muito legal você ter as 4 estações e ver essa mudança, né? O verão, depois o outono, o inverno, a primavera. Eu acho lindo você ter essa possibilidade. A outra coisa, essa possibilidade que eu estou dando para minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, uma de 16, a outra fez 12 aqui. E eu sempre tive essa vontade que elas tivessem essa oportunidade de fazer um intercâmbio fora. E eu acho que nada melhor de vir com a mãe, né? Fazendo esse intercâmbio aqui. Então, estou estudando em 2 escolas incríveis, né? Públicas. E é uma oportunidade, 2 anos de estar aqui comigo. Não foi o foco principal. Eu lembro, acho que uma das suas primeiras perguntas, se isso influenciou. Não foi. Realmente foi uma consequência. Mas foi pensado também no sentido que eu sabia que ia ser bom para elas. Sim. Então, assim, lógico que foi um sonho meu, mas, de certa forma, eu sei que eu estou favorecendo a elas também. Porque era algo que eu queria ter feito quando eu era mais nova. Eu não tive essa possibilidade, né? Então... Eu morei nos Estados Unidos quando eu tinha 10 anos, uma idade muito próxima da sua filha mais nova aí. E foi transformador na minha vida. Naquele caso lá, o intuito dos meus pais era eles aprenderem inglês. E meu pai, muito assim, determinado, né, queria que os filhos também aprendessem. Então, foi um dos principais motivos para que os filhos aprendessem. E foi transformador na minha carreira, porque eu voltei para o Brasil depois, mas com inglês, claro, mas também com essa ambição, assim, de que aquele meio que eu estava vivendo ali, por mais incrível que fosse, eu fiz na UFG também, faculdade excepcional, eu já tinha meio assim que eu poderia ir para outros lugares também, Estados Unidos especificamente. E eu acho que para suas meninas vai ser extraordinário, assim, ter essa visão, assim. Aí depois elas, se quiserem ficar no Brasil, nos Estados Unidos, elas decidem depois. Nossa, você abre, né, mano? Você vê novos horizontes, você perde o medo, né? Porque às vezes a gente fica só em um lugar especificamente, você acha que tudo se restringe ali, assim, é diferente. Sim. E quando você vive, nossa, você vê como o mundo abre possibilidade e nada impede você ir, depois você voltar, ou depois você voltar e querer ir para outro lugar. Então, hoje a gente tem isso e hoje com a tecnologia, muita gente trabalha online, sabe, né? Depois da pandemia. Então, tem um sobrinho que mora na Europa, trabalha com a parte de tecnologia. Ele mora em Porto, mas ele trabalha para uma empresa do Nova York. Então, e é do Brasil, né? Então... Sim. Você mencionou sobre as estações. Eu também sou fã das estações. O problema aqui de Boston, especificamente, é que o inverno dura muito tempo. Mas é legal ver tudo mudar. Quando chega a primavera é maravilhoso. O outono é incrível. Mas aí chega o inverno ali em novembro e nunca acaba mais. Isso aí que me incomoda. Eu não sei se eu fico em Boston a longo prazo só por causa disso. É terrível. Mas que bom que você está gostando. Maravilha. Simone, eu queria perguntar para você também especificamente sobre a carreira de medicina nuclear, né? Não é algo que é mainstream, assim, o estudante de medicina médio, assim, no Brasil desconhece, assim, sabe? Não é típico, digamos assim. Conta um pouco para as pessoas que estão na faculdade, que consideram fazer residência na área. Fala um pouco sobre a especialidade, vantagens e desvantagens, que você gosta, que você não gosta da especialidade, por que as pessoas deveriam fazer ou considerar a medicina nuclear. Eu acho... É um campo que está em expansão. Você vê, a Europa é muito desenvolvida em medicina nuclear. Eu acho que tem alguns aspectos, mais do que os Estados Unidos. O Brasil, a América do Sul, está em expansão. Tem muito ainda a conquistar. Como é uma especialidade que precisa de muita tecnologia e precisa saber trabalhar realmente uma equipe multidisciplinar, é até diferente da tomografia, da ressonância, embora também exija tecnologia, mas a gente precisa dos radiofármacos. E os radiofármacos, a diferença, porque não é uma medicação que você consegue estocar,
É uma produção, porque ele desintegra, né? São átomos radioativos. Então, você tem que ter algo produzindo e te entregando ali a todo momento. E tem que ter todo um treinamento de equipe, não é só do médico, toda a parte lá de enfermagem, técnicos, tecnólogos, químicos. Então, não consegue caminhar só. Então, a gente precisa, para crescer, que outras áreas cresçam em conjunto. E, assim... a gente precisa de radiofármacos, porque cada radiofármaco você vai estudar um tipo de fenômeno, um tipo de processo diferente. Então, quanto maior a gama de radiofármacos, aumenta meu leque de possibilidades. Então, isso é restrito, muito restrito na América do Sul e no Brasil especificamente. A gente não tem tantos radiofármacos. A boa notícia é porque tem uma quantidade pequena que corresponde a 80% do que a gente faz. E esse radiofármaco, que você consegue usar ele em várias áreas, a gente tem no Brasil. Então, a gente consegue trabalhar. Quais são os principais? Fala, pessoal. Então, para PET é o FDG, né? Que é o análogo da glicose, a fluorodeoxiglicose. Então, você usa para estudar demência, a parte neurológica, você usa para estudar a parte de inflamação no coração, você para viabilidade, sarcoidose, você usa para oncologia, para 80% dos tumores. Então, você desenrola bem com o FDG. E na parte convencional é o Tecnes, que você vai juntar com fármacos específicos. O Tecnes vai ser o carreador e você tem, né, os geradores de molibdênio que gera o Tecnes, você tem no Brasil. Então, você consegue fazer. Mas está chegando. Tem empresas abrindo no Brasil. Abriu uma empresa agora bem pertinho lá do meu centro, né, que tem um ciclotron que vai produzir novos radiofármacos. Você viu agora o fluorpilidase entrando, sendo produzido pela GE, que vai avaliar a perfusão miocárdica. Dizer quando vai chegar no Brasil, não sei, porque também tem um custo, não é só chegar, né? Você tem que implementar, ver plano de saúde, como é que isso, SUS já é outro passo, então, mas tem. E tem uma área dentro da medicina nuclear, porque não é cardiologia especificamente, mas a parte teranóstico, que está assim, ó, a todo vapor. Que é você tratar cânceres, você faz a imagem com radiofármaco, você troca o radionuclídeo e você faz o tratamento. Então, próstata tem avançado bastante, tumores neuroendócrinos, e agora está entrando em outros tumores. E está surgindo outros radiofármacos, até para câncer de pâncreas, cânceres que a gente acha que era difícil. Então, dentro do teranóstico, dentro da medicina nuclear, tem uma luz aí que está chegando para ajudar. E, assim, como as coisas têm andado muito mais rápido, hoje você vê essa revolução, a tecnologia chega com a inteligência artificial, hoje você vê como a gente está progredindo muito rápido. Então, eu acho que não vai ser mais tão lento. Então, é o momento das pessoas se prepararem. Então, medicina nuclear é algo que eu acho que tem que estar no foco de vocês. Tá? É um excelente momento para entrar nessa área, né? Muita tecnologia, muita coisa nova. E, Simone, para finalizar, eu tenho uma pergunta, assim, que talvez seja um pouco cedo para você responder. Fique à vontade se você não souber a resposta ainda. Mas tem muitas pessoas que querem vir para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, nessa sua fase de carreira, depois de alguns anos, estabelecido já como especialista e tal, e tem intenção de ficar nos Estados Unidos. E eu sei que especificamente não é esse o objetivo da Bolsa Lehman, o programa que você faz, que tem justamente essa intenção de formar pesquisadores, pessoas que vão voltar e fazer uma diferença no Brasil especificamente, uma bolsa para brasileiros. Mas em uma pessoa que ocupasse uma função semelhante à sua, fazendo um postdoc, né, fazendo pesquisa 1 ou 2 anos na cardio, na nuclear, na gastro, na onco e assim por diante, você vê a possibilidade de continuar nos Estados Unidos para alguém assim que não quer refazer residência, revalidar diploma, fazer USMLE, mas que quer talvez seguir uma carreira agora de pesquisa nos Estados Unidos? Você vê assim isso talvez como possibilidade para alguém assim com o seu perfil? Total. E é um lugar, né? Aqui respira pesquisa. Tem toda uma organização para isso. Tem muitas bolsas. Então, é se preparar, não ter medo. É possível. Tem Henderson aqui para ajudar. Então, assim, não necessariamente uma coisa é importante. O Lehman, ele forma a gente para a gente voltar para o Brasil e multiplicar lá. Mas você pode multiplicar no Brasil daqui, que é isso que o Henderson está fazendo muito bem. E é um orgulho, né, para a gente. Muito obrigado.
Então, não necessariamente é porque você está aqui que você não vai ajudar o nosso povo lá. Eu acho que, às vezes, você aqui, você pode ajudar até mais, né? Abrindo oportunidades e dando chance, né? E você vai ficar com opções. São opções. Você pode vir, passar um tempo, se não gostar, você volta, e você vai voltar com uma gana de um diferencial. Você vai aprender muita coisa aqui também. Então, eu acho total, né? Total possibilidade de fazer isso. É não ter medo, né? Agora, todas as escolhas existem perdas. A gente tem que estar consciente disso. Eu estava conversando com ele. Eu tive medo. Eu deixei tem uma clínica lá também, né, uma sócia e tal. Então, foram espaços que eu deixei e que estão sendo ocupados por outras pessoas. Então, possivelmente, vou voltar e não sei se vou mais ocupar. E também nem sei se quero ocupar esses mesmos espaços. Mas são coisas que você deixa para trás. Então, dá esse receio. Poxa, e a nossa energia... Eu acho que eu tenho muita energia. Mas é diferente quando você tem 20, quando você tem 30. É diferente. Você recua, você pensa mais, tal. Então, é outra fase da vida e precisa, às vezes, de... Mas eu acho que a pesquisa especificamente, não, às vezes, não. Você encaixa melhor, até nessa fase mais madura, porque é algo mais tranquilo. E com essa bagagem que a gente adquire durante os anos, às vezes é mais fácil a gente ter um entendimento maior do que a gente está estudando, e às vezes precisa de uma calma maior, de você pensar, de você relaxar, de realmente você estar em outra fase da vida, do que naquela ebulição, quando a gente está mais jovem, de querer aprender tudo e não perder nenhuma oportunidade. Você já teve as suas oportunidades, agora você escolheu estar ali. Então, assim, é muito legal. Eu acho que total apoio. E hoje a sobrevida, a gente vai viver 80, 90, são ciclos da vida, né, que você vai renovando. Sim. É inspirador, viu, Simone, ver você. E aproveito para falar desses 6 meses a 1 ano que nós nos conhecemos, desde que você se mudou para cá. Eu fiquei muito impressionado assim, com a sua trajetória pessoal, com a sua carreira, com a sua energia. Eu não sei se é verdade que você tem menos energia que alguém de 30 anos como eu, porque não. Você tem uma energia incrível, assim, um entusiasmo, uma paixão pelo que você faz, uma sede pelo conhecimento. Isso é contagiante. Eu, como você sabe, não faço a parte de medicina nuclear. Eu queria só para ter mais contato contigo e com a sua pesquisa que você está fazendo. Mas ali na tomografia, na ressonância, de longe, acompanhando o seu serviço ali, incrível que você está fazendo, a sua trajetória que você construiu até aqui. Parabéns, e é uma honra trabalhar contigo, te conhecer. E ter você aqui também no podcast. Ai, obrigada! Simone, uma palavra final aí para as pessoas que se inspiraram tanto em você, assim como eu, que gostaram da sua história, que querem fazer talvez algo semelhante, né? Igual eu falei, tem muita gente, eu recebo tantas mensagens. Anderson, sou oncologista aqui. Hoje mesmo conversei com um colega oncologista em Minas, eu estava falando para você. Hoje mesmo, falando, bem estabelecido lá, serviço particular, trabalha na universidade local, e aí considerando vir para os Estados Unidos, né? Anderson, será se eu perdi o timing? E um perfil muito semelhante ao seu. Qual que seria o conselho que você daria para pessoas assim, que nessa fase de carreira bem estabelecido já, talvez consideram ainda vir para os Estados Unidos, Simone? Você não perdeu o timing. Não existe isso de timing. Eu acho que a gente tem que seguir os nossos sonhos, assim, correr atrás dos nossos sonhos. Se é um sonho seu, a vida passa tão rápida. Eu acho que você tem que correr atrás e realizar esse sonho, sabendo que vão existir perdas. Então, você tem que botar isso na balança. Se o seu sonho, você conseguir aquilo, supera tudo que você pode perder, vá atrás. Corra, porque é totalmente possível. E veja para trás. Nossa, você é um oncologista, já chegou aí. Então, você sabe trilhar, você sabe chegar lá. Então, outro caminho, assim, é mais um sonho que você vai realizar, que você vai correr atrás. E você sabe como correr atrás. Você chegou a ser, já tem uma grande profissão oncologista, você vai conseguir ser pesquisador ou ser oncologista aqui também. Acho que tudo é possível. Sem dúvida. Resiliência, pensar nas perdas. Acho que algo que a gente não falou aqui, que é importante também, é o momento financeiro de cada um, né? É um passo, assim, a pessoa tem que estar segura do ponto de vista financeiro, de ter aquele safety net, como os americanos falam, que é
não sei, talvez um dinheiro aplicado numa renda fixa, ou um aluguéis, ou seja, o que for, assim, que a pessoa talvez tenha esse conforto para fazer a transição. A gente não falou aqui, mas a posição que a Simone ocupa é remunerada, né? Um Research Fellow, um pós-doc pago pela Fundação Lehman, como a Simone falou, e nem todas as vagas de pesquisa são, então tem esses detalhes assim financeiros que você tem que olhar muito bem antes de dar esse passo. Mas eu 100% concordo com essa recomendação aí da Simone, que é essa de planeje bem, veja quais são os prejuízos, as percas e todo o potencial de ganho. Converse com pessoas que estão aqui disponíveis para ajudar com o maior prazer. Tem muita gente hoje que já seguiu esse caminho. E venha no MRCC também, Medical Research and Career Conference. Nos dias 11 e 12 de outubro, nós vamos passar um sábado e um domingo inteiro falando sobre essas questões. Vou levar advogado de imigração para falar, pesquisadores dos Estados Unidos, pessoas muito relevantes nesse jogo, né, de transição de carreira no Brasil também. Então, não perca, clique no link que aparece aqui em algum lugar e participe do Medical Research and Career Conference. Simone, última pergunta, que é sobre Boston, especificamente, mais uma vez, sobre o que você gosta de fazer aqui no seu tempo livre, quando você não está estudando sobre medicina nuclear, não está publicando papers, um pouco sobre os hobbies, o que você gosta de fazer. Nossa, outro desafio, eu sempre fui péssima em esportes. Péssima. Sempre era banco de reserva, embora queria tal, me esforçava muito, mas era péssima. E acho lindo patinação, mas tem um desequilíbrio horrível. E consegui, durante o inverno, determinei, toda semana eu vou para o rink. Que legal. E no final, pena que aqui é tudo, eu só descobri que é por seasons, né? E aí, no comecinho de março, o rink fechou. Foi o do Boston Commons que você foi? Foi um público que é até mais barato para você alugar a patinação, que é aqui perto do TD Garden, por isso que eu até que sabia. O Boston Commons foi o primeiro lugar que eu patinei. Bem legal lá também, é bem lindo. Foi o primeiro lugar que eu patinei quando eu vim aqui em 2011 fazer entrevista. E é público também, tem que pagar uma taxinha lá para usar o ring, mas é muito legal. E deu certo no final, assim? Sim. Eu tô louca que venha o inverno novamente para eu poder voltar às minhas aulas de... Speak for yourself, né? Fala só por você, que eu não tô louco para esse inverno voltar, não. E outra coisa que eu amo aqui, ir para os parques, deitar, botar um pano, uma coisa ali no parque, ficar lendo, aproveitando aquele momento com minhas filhas. É muito bom. Que muito legal. Bom. Eu moro num lugar alto da cidade, né? Eu moro perto do Brigham, tem um Mission Hill, o bairro, então, e eu moro no 6º andar. Então, tem uma vista boa da cidade. Só tem árvore e parque aqui. Eu brinquei com a minha esposa quando eu mudei pra cá, falei assim, por isso que o aluguel é tão caro nessa cidade. Não tem casa, só tem árvore. Eu não sei que Boston é muito arborizada, tem muitos parques, é muito incrível. Maravilha. Então é isso, esperando ansiosamente o inverno por Simone Brandão. Fala pra você só. Eu gosto de esquiar. Eu aprendi também nesse inverno aqui de Boston. Fui esquiar com os amigos, gostei, fiz algumas vezes. Eu também gosto de uma ou duas vezes no inverno sair aqui. Tem vários lugares, 1 hora aqui de Boston, que dá pra gente esquiar. Muito legal. Vamos fazer, depois de dominar a patinação no gelo, vamos aprender a esquiar também. Muito bom, então é isso, pessoal. MetaCast, o podcast do Meta-Análise Academy com Simone Brandão, uma trajetória incrível da liderança do Serviço de Medicina Nuclear lá em Pernambuco, depois de ter feito doutorado no INCOR, mestrado na França, carreira muito bem sucedida, bem estabelecida lá, veio para Boston, já completando seu primeiro ano aqui, com networking, publicações, avançando na sua carreira, na área onde ela é especialista, e esse o objetivo aqui do MetaCast é compartilhar histórias brilhantes como essa da Simone. Convido você para assistir os outros episódios, nós temos uma série inteira em inglês também, você que precisa treinar o inglês. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aqui, entrar na lista de espera do Meta-Análise Academy e participar do nosso evento presencial. Nós vamos passar 2 dias presencialmente, ombro a ombro, discutindo esses temas aqui de transição de carreira para os Estados Unidos. Simone, muito obrigado mais uma vez, que alegria te receber aqui, episódio sensacional, parabéns pela história mais uma vez e obrigado por participar do MetaCast. Nossa, eu que agradeço, uma honra estar aqui, muito feliz. Um abraço, pessoal, tchau, até a próxima.